Olá, sou o professor Edivanda Chagas Silva e hoje eu vou falar sobre a propriedade de Arquimedes. Mas antes de falar da propriedade em si, vou colocar que alguns conceitos são importantes. Dado x um subconjunto de números reais, se x não é limitado superiormente, denotamos que o supremo de x é igual a mais infinito. Outra definição: x é limitado superiormente se e somente se existir um número real, tal que, para todo elemento do conjunto x, esse elemento for menor ou igual que r, nesse número real. E a negação dessa definição é: x não é limitado superiormente se e somente se, para todo número real, existir um elemento em x, tal que esse elemento do conjunto x for maior do que esse número real. Essas definições são chamadas de axioma do supremo e nós vamos utilizá-la nas propriedades abaixo. A primeira propriedade é: o supremo dos naturais é igual a mais infinito. Então nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos demonstrar por absurdo que os naturais não admitem supremo. Então vamos iniciar fazendo assim, ó. Vamos supor que n seja limitado superiormente. Se n é limitado superiormente, então eu sei que existe um x que eu vou chamá-lo de supremo dos naturais. Ou seja, é um valor qual nenhum elemento dos naturais pode ultrapassar esse x. Mas eu sei que existe um n pertencente aos naturais, tal que, se eu diminuir um pouquinho esse x, eu vou fazer x menos meio, ele vai ser menor do que esse natural, que vai ser menor do que ou igual a x. Ou seja, ele não pode ser maior do que x. Então, né, se isso é verdade, se esse n é natural, eu posso somar 1 desse lado aqui da desigualdade e mais 1 aqui desse outro lado. Então vai ficar assim: x mais 1 sobre 2, ou x mais meio, é menor do que n mais 1. Isso implica que x é menor do que n mais 1. Só que n mais 1 também é natural, né? Ou seja, x é menor do que o natural. Isso não poderia acontecer. Então, deixa eu passar aqui um pouquinho mais para cima. Ok. Vou apagar aqui. Então, esse x não poderia ser menor do que o natural, mas ele é, né? Então, vou colocar assim, ó. Então, x não é cota superior de n. O que seria a cota superior? Quer dizer, a cota superior são os valores que estão acima dos valores de n. Ok? Então, x não é cota superior de n, que isso é o que chamam de absurdo. Portanto, o supremo dos naturais é igual a mais infinito. Então, com isso, né, nós provamos que os naturais não admitem supremo. Agora vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade é chamada propriedade de Arquimedes. E ela diz o seguinte: para quaisquer números reais x e y, se x é maior que zero, então existe pelo menos um número natural n, tal que nx é maior que y. Então vamos iniciar assim, né?
pegue um R, ou seja, um número real, que vai ser igual a y sobre x, tá? Como o supremo dos naturais é igual a mais infinito, então existe um n pertencente aos naturais, tal que o n é maior do que r, ok? Se n é maior do que r, então isso implica que n é maior do que y sobre x. Isso quer dizer que n vezes x é maior do que y, como queríamos demonstrar, ok? Agora vamos para a próxima propriedade. Próxima propriedade que o resultado dessa propriedade anterior leva a essa terceira aqui. Para todo x maior que zero, existe pelo menos um número natural n, tal que 1 sobre n é menor do que x. Então, de forma análoga, vamos fazer o seguinte, né? Pegue agora um r, ele vai ser igual a 1 sobre x, ok? Então, como o supremo dos naturais é igual a mais infinito, então existe um n pertencente aos naturais, onde o r é menor, r é menor do que n, ok? R é menor do que n. Como r é menor do que n, então 1 sobre x é menor do que n. Isso implica que 1 sobre n é menor do que x, como queríamos demonstrar, ok? Então, né? Essa foi a propriedade de Arquimedes. Quem gostou, curte e compartilha. Muito obrigado.